Antônio Carlos Tedeschi apresenta Me conta a sua história. Me Conte a Sua História. Fala dos seus amores e dos seus desenganos. Eu me lembro, Tedeschi, como se fosse hoje, agora. A alegria da minha irmã quando veio dar a notícia que estava grávida, que ia realizar o sonho, né? O sonho dessa minha irmã sempre foi ter muitos filhos. E aliás, ela levava um tremendo jeito mesmo para ser mãe. Dona de um coração acolhedor, a Wanda, a minha irmã. Ela se preocupava demais com cada detalhe, com todas as pessoas que a cercavam. E então, quando ela ficou sabendo a descoberta que estava esperando um bebê, ela passou todo o contentamento, toda a alegria, enfim, a emoção. Ela nos contagiou a todos com a sua felicidade. Era um sonho que ela tinha. E aí os meses foram passando, até que um exame constatou que, na verdade, a Wanda, a minha irmã, ia ter dois filhos. Ela estava grávida de gêmeos. E aí então que ela e o meu cunhado não se cabiam de contentamento, de tanta alegria. Ficavam na folhinha, contando no calendário os dias, as horas para a chegada dos bebês. E quando ela já estava no 8º mês, o quartinho dos meus sobrinhos já estavam preparados. No 8º mês, estava tudo comprado. O quartinho, todo decorado, já estavam prontos. Dois bercinhos espalhados por ali, muitos bichinhos de pelúcia, o enxoval completo, tudo pronto. Até que o dia tão esperado foi se aproximando. E chegou o dia. E chegou para a vida o Cleiton e o Kleber. Nasceram o Cleiton e o Kleber. Gêmeos iguais, idênticos. Não tinham o que tirar um do outro. À medida, Tedeschi, que o tempo foi passando, nós íamos então percebendo o quanto aqueles dois eram ligados um ao outro. Viviam colados, viviam juntinhos. Era assim, eu me lembro bem. Se um começava a chorar por algum motivo, o outro tinha que chorar em seguida. Tinha que seguir, era igual. Um começava a chorar por um motivo que fosse, o outro já caía em choro junto. Era até engraçado às vezes de ver o comportamento dos meus sobrinhos. Além de serem fisicamente idênticos, usavam roupas iguais. Então era comum, né, acontecer da minha irmã, mesmo eu, o outro da família, confundir os dois. Às vezes eu não sabia quem era o Cleiton e o Kleber. Alguém da família chegou até a sugerir para minha irmã de, pelo menos quando fosse levá-los para cortar o cabelo, pedir para fazer um corte diferente, sabe? Alguma coisinha mudar, para a gente poder identificar quem era quem. Kleber e o Cleiton. Não, ela não. Ela e o meu cunhado faziam questão que usassem até o corte de cabelo igual. Tinha que cortar os dois do mesmo jeito. E eram xodós da família. Não tinha quem os conhecesse que não ficasse encantados com a união daqueles dois brilhantes garotos, né? Não se desgrudavam por nada, meu amigo. Nem na escolinha, quando chegou a época, na escolinha que estavam matriculados, eles ficavam longe um do outro. Nem na escolinha. Eu não sei se existem casos parecidos, mas dessa minha história eu posso garantir. Dizem, né, que é comum, que acontece mesmo. Mas se um deles amanhecia doente, sem condição de ir para a escola,
o outro também ficava doente. Ou, pelo menos, não ia na escola. Um não pode ir porque está doente e o outro também não vai. É assim. Não adiantava insistir. Eu me lembro uma vez que o Kleber teve uma infecção de garganta que gerou febre alta e caiu de cama mesmo, abatido. E lá, sentadinho aos pés da cama, ficou o Cleiton, do lado ali fazendo companhia para o irmão. O tempo todo, a todo instante, não saiu do lado do Kleber por nada. Diz que era desse jeito. Era sempre assim. Um problema, o outro tinha problema. E isso fazia com que eles ficassem mais unidos ainda, a ponto de dormirem na mesma cama. É, desse jeito. Eles se espremiam, mas dividiam o mesmo colchão. Dividiam a mesma cama. Como se assim o problema do outro fosse se tornar menor, né? Olha, precisava de ver, disse, que o drama que o Cleiton e o Kleber fizeram quando foram já para o colégio e passaram a estudar em salas separadas. Aí, cada um foi para uma sala. Puxa, parecia o fim do mundo. Parecia o fim do mundo para eles terem que passar meio período, pelo menos, separados. Um aqui, o outro lá. Parecia o fim do mundo. Não bastava ficarem juntos apenas no intervalo. Não bastava estarem juntos no recreio. A diretora, cansada de vê-los na porta da diretoria todos os dias, insistindo para que os colocassem na mesma classe, na mesma sala de aula. E olha, ela acabou cedendo. Mesmo já se tornando adolescentes, continuavam iguais, tendo os gostos muito semelhantes, continuavam ainda adolescentes, se vestindo com roupas iguais. E foi justamente por isso que no colégio quiseram colocá-los em salas separadas, porque até o professor confundia um com o outro. Nunca tinha certeza se estava falando com o Cleiton ou estava falando com o Kleber. E essas confusões, sabe, eram diversões para eles. Eles riam, eles estavam gozados da situação, dessa confusão, dessa troca do nome de um, Kleber, pelo Cleiton. O professor chamava o Kleber de Cleiton, o Cleiton de Kleber, e eles riam. Era assim, os meus dois sobrinhos. Entendesse que agora, veja bem, foi justamente nesse colégio que os dois acabaram se interessando pela mesma garota. Puxa vida! E agora? Os dois interessados pela mesma menina. Uma moreninha que estudava na mesma classe que eles. Sabe, paquera inocente, claro. Os dois acabaram se interessando pela mesma menina. O Kleber começou a ter um namorico com essa menina, mas sabendo que o irmão também achava a Kelly a menina mais bonita do colégio, ele muitas vezes combinava de encontrar a Kelly na sorveteria. Mas quem ia era o Cleiton. Olha, eles marcavam o encontro na sorveteria com a Kelly, a moreninha. Veja só. Combinava encontrar a Kelly, mas quem ia era o Cleiton. E não o Kleber. E a menina nunca desconfiou de nada. Nunca imaginou. Diz que a minha irmã, a Wanda, ela não aprovava, sabe? Mas o meu cunhado se divertia quando eles contavam essa história. Numa reunião comum de família que eles falavam sobre essa Kelly, sobre essa moreninha, colega de classe. Não era maldade, não, porque nessa época eles tinham só 15 anos, eram imaturos ainda, né, adolescentes. Era um namoro inocente, só de pegar na mão. Era assim, comer uma pipoca junto. Só isso, nada além disso. Mas depois de uma conversa séria que a minha irmã teve com eles, os dois então decidiram parar de ludibriar aquela garota, de enganar aquela pequena Kelly. Até que até hoje pensa que foi namorada do Kleber, sem saber que namorava os dois.
A Kelly era assim, ela achava que era namorada do Kleber. Mas ela era um dia o outro, outro dia o outro. Então ela namorou os dois. Até hoje pensa que ela namorava o Kleber. Eu, Tedeschi, eu mesma, quando fiquei sabendo do que eles estavam de olho na mesma menina, eu falei, olha, já está na hora de vocês terem vida própria, vontades próprias. Até quando vão agir assim? Até quando vão ficar assim? Se vestindo igual, apreciando coisas iguais, as mesmas coisas. E o Kleber, eu me lembro, ele respondeu, tia, ele respondeu que ele e o irmão eram uma só vida. E que nunca mudariam em nada. Sabe, tia, eu nunca esqueci quando ele disse, olha, tia, eu e o Cleiton somos uma só vida, em 2 corpos. Às vezes sinto que temos um só coração, um só cérebro. Eu, assim, ele me falou. E eu confesso que quando eu ouvi isso eu fiquei até preocupado. Eu nunca tinha visto um amor, uma entrega assim entre 2 irmãos. Forte, uma entrega total. E o sonho deles era poder viajar sozinhos, sem os pais. Queriam sair, queriam sentir-se adultos. Sair da cidade, sair com os amigos da faculdade. E então a minha irmã, a Wanda, e o meu cunhado, o João, decidiram fazer uma surpresa a eles. Quando do aniversário de 18 anos. O presente. No aniversário de 18 anos, eles ganhariam como presente a liberdade de irem fazer esta viagem. Sozinhos. Que escolhessem, decidissem o lugar para onde ir. O aniversário deles ia cair no sábado, então já na sexta-feira, reuniram um grupo de amigos e pegaram a estrada sentido aqui Caraguatatuba, litoral, onde a Wanda e o marido haviam alugado um apartamento de presente para eles passarem 5 dias. Era o presente do aniversário, liberdade de escolha para essa viagem sem os pais. Que eu nem preciso dizer que a cada 10 minutos a Wanda pegava o telefone e ligava para saber, tá tudo bem? Estão aonde? Olha aí, vai devagar, cuidado, hein? Tá tudo bem, tá caminhando bem? Não esqueceram nada? A cada 10 minutos pegava o telefone e ligava, afinal era a primeira vez que os filhos viajavam sem a companhia dela. Um dia antes de voltarem da viagem, os gêmeos e os amigos deles que estavam na praia foram para a praia. E naquele dia o Cleiton teve um cãibra. Ele sentiu um cãibra na perna. E isso impossibilitou o meu sobrinho de voltar à beira da praia. E em consequência disso ele começou a aspirar água. Ele foi afundando, ele foi se afogando. O cãibra, né? Ele não conseguia voltar e foi começando a afundar. Não conseguiu retornar à beira da praia. Ele foi se afogando. E o Kleber, percebendo que o irmão estava se afogando, foi para salvar o irmão. Foi tentar salvá-lo. Mas o problema é que nenhum dos dois sabiam nadar. Não sabiam. E quanto mais o Kleber tentava puxar o irmão, eles iam, os dois sendo carregados, tragados pelas águas. E ia sendo levado para mais longe. Mais profundo, sabe? E o desespero dos dois ali, quando os amigos, quando os colegas perceberam a situação toda, o desespero, foram todos em direção dos gêmeos, mas uma grande onda, muito alta, pegou de surpresa. Surgiu do nada uma grande onda, e depois disso os meus sobrinhos sumiram, de vez, nas águas do mar. Isso aconteceu no final de tarde e quando os salva-vidas os encontraram, já estavam mortos. Os dois. Tedeschi, o velório dos gêmeos causou grande comoção em todos os que conheciam e como não se separavam por nada, os seus corpos foram colocados lado a lado, foram velados juntos, os 2 caixões assim um do lado do outro. A minha irmã, claro,
precisou ser sedada. Ela ia enlouquecer. Ela parecia enlouquecer. E não era para menos, não é? Não era para menos. Tem diz que até hoje a minha irmã, a Wanda, que também é sua ouvinte, ela vive tomando remédios tarja preta, fortes. Eu nunca mais vi a minha irmã, a Wanda, sorrir. Acabou, sabe? O semblante. Ela se tornou uma mulher amargurada. Já o meu cunhado, o João, ele se afoga, sabe? A tristeza bebendo. Bebendo, tornou-se um alcoólatra. E essa tragédia acabou com a nossa família. Contudo, os gêmeos levaram consigo toda a nossa alegria de viver, Tedeschi. Eles que nasceram juntos, que diziam ser uma vida só, morreram juntos. Sabe, o meu marido, ele sempre diz que se um deles, ou o Cleiton ou o Clever, se um deles tivesse sobrevivido, ia acabar morrendo de tristeza, porque também iria morrer, porque realmente pareciam unidos por um só coração. Meu amigo, a saudade é dolorida. A saudade, Tedeschi, é muito grande. A emoção maior do rádio. Programa Antônio Carlos Tedeschi. A maior emoção do rádio. Rádio Central.